Boa noite, sejam todos bem-vindos. Pod Paiva de número 16. Isso mesmo, estamos caminhando bem aí, hein? E para quem tá aí nos assistindo no Instagram, tem o link na minha bio que direciona para o YouTube, porque lá é melhor para poder assistir o nosso Pod Paiva igual os anteriores. E hoje trouxe aqui nessa noite de terça-feira, Belo Horizonte, um grande amigo, tá? Um excelente profissional, porque eu quero trazer pessoas aqui de sucesso, pessoas que também tiveram dificuldade na vida, mas que deram a volta por cima. E principalmente você que tem dúvidas sobre penal econômico, tem dúvidas sobre empreendedorismo, tanto na vida empresária e como também na advocacia, nada melhor do que esse convidado que eu selecionei a dedo aqui, já tinha prometido para ele, ele aceitou o convite, veio do Rio de Janeiro para fazer o podcast, amanhã está viajando para São Paulo, mas ele é daqui de BH. É o Silvino Lino. Então, meu amigo, primeiramente eu gostaria de agradecer o seu tempo em estar compartilhando conosco aqui toda a sua experiência, não só na advocacia, mas experiência de vida e também como empresário, tá bom? Então seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui para deixar o nosso Pod Paiva ainda melhor. Com você a palavra. Meu amigo, eu que agradeço imensamente, venho acompanhando aí todo o seu trabalho, a sua trajetória. Eu sei que não é fácil e me identifiquei muito. Então, para mim, é uma satisfação, é um prazer imensurável poder dividir o que você vem fazendo quando eu vejo você dedicando um pouco do seu precioso tempo a essas pessoas que realmente tanto necessitam, né? Esse Brasil tão complexo na área política, econômica, social. E quando a gente vê um homem de caráter, um homem de propósito, um homem, acima de tudo, sonhador, eu adoro muito isso. Eu não ando com quem não sonha, meu amigo Glauber, e você é um sonhador. E quando você sonha e você corre atrás dos seus objetivos, o universo ele conspira a seu favor. E tem muita gente que precisa de ouvir isso. Então, quando você conta um pouquinho da sua trajetória, do dia a dia, dos problemas que você vive, das suas vitórias, né? Não só do sucesso, mas também alguns problemas que você sempre cita, eu venho te acompanhando. E são esses degraus que faz o indivíduo se enxergar e buscar o seu propósito. Então você está de parabéns. Eu acho que o Brasil está precisando de homens que fazem história. E eu acho que quem vai deixar suas pegadas, com certeza, fazer histórias, são pessoas como você. Então, para mim, o que você faz, eu tenho absoluta certeza que o universo vem conspirando para mais e mais sucesso e que eu tenho certeza que o sonho é bastante alto. Você está em passos largos, os seus degraus estão indo aí de todos os dias. Eu sinto isso, que você caminha todo dia, você sobe um degrau e de degrau em degrau você vai montando aí a escada da sua vida e vai deixando um rastro. Então eu costumo dizer que existem homens e homens que fazem história. Eu estou vendo que você está fazendo sua história. Então você está de parabéns acima de tudo. Então é um prazer estar aqui hoje. Fique à vontade, o que eu puder contribuir com a minha humilde história, a minha humilde trajetória. Eu, após os 40, eu com essa vida também complicada que eu tive, apesar de muito sucesso, mas também com muita decepção, com muita derrota, né? Eu falo que a gente pode perder uma batalha, mas a gente não pode perder a guerra. Então o alvo nosso é a guerra, e é o que eu vejo aí você fazendo. Então eu também tenho esse desafio de poder deixar um pouquinho desse tempo meu e contribuir de alguma forma para a sociedade, para as pessoas, principalmente para aqueles que sonham. Então é isso aí, meu amigo. Muito obrigado, Silvino. Eu agradeço pelas palavras, né? Você fala aí sobre sonhador, né? E eu ainda digo mais, né? Louco e sonhador, né? Somos assim. Então, aprendi a ouvir essa música esses dias. Você viu, né? Tem essa música que é Louco e Sonhador. Eu tenho aqui 2 advogados. Do Hungria, vai me desculpar, eu tô sabendo, tá? Tô aprendendo isso aí, Louco tá? e Sonhador, é isso aí. Eu tenho aqui, hoje em dia, o João, eu tenho o André, e eles ficam estudando, sabe? Fazendo pós-graduação no penal econômico, na PUC. Eles pegam uma apostila e eles me perguntam muito sobre penal econômico, só que eu nunca atuei, tá? E eu sou bem humilde, você sabe disso. Quem não tem as manhas não entra, não. É assim que fala? Então, eu sei falar daquilo que eu vivo, da experiência que eu tenho. E você sabe muito bem. Você me elogia, a gente troca muita ideia, direct, você me dá conselho, eu sigo o que você fala comigo.
Então eu procurei trazer você aqui justamente para você contar a sua trajetória e um advogado de sucesso, um empresário que realmente viveu e vive o que é o penal econômico, sabe? Então, assim, gostaria que você frisasse muito sobre essa questão do penal econômico e além da sua trajetória e de outras, né, áreas que você vem trabalhando, mas principalmente para essas pessoas que estão aí precisando de um empurrão, uma motivação. Às vezes está na graduação ainda, às vezes está fazendo uma pós, um mestrado, até um doutorado. Você sabe disso, mas não tem o quê? Não tem experiência, alguém para contar o que realmente vive. Porque de livro, teoria, é muito fácil querer aprender, mas ouvir pessoas igual você, né, dedicando seu tempo aqui e mostrar o que realmente acontece na prática, isso é raridade hoje em dia, né? Igual nós conversamos ali sobre você ter, né, amizade com o Lúcio, amigo em comum, que na época do júri, você fazia muito júri com o Lúcio. Então eu trouxe o Lúcio aqui, ele contou, né, a trajetória dele, os plenários dele, que para mim ele é uma referência nacional, junto assim com o Bregon, junto com o Quaresma, junto com outros advogados aí no Brasil, né? Então conta pra gente aí, eu vou deixar a palavra com você, pra você contar quem que é o Silvino hoje, eu quero saber disso mais pra frente, mas como que você começou a sua vida? A gente vai falar um pouquinho da sua adolescência, como que foi, vai falar um pouquinho da sua vida acadêmica, advogado e empresário. Então, sinta-se à vontade para você resumir o que fez você se tornar o homem que você é hoje, que inclusive tem meu respeito e admiração. Muito obrigado. Eu acho que deveria a gente fazer aí vários até capítulos para contar um pouco, tanta É história, muita né? coisa, né? Tanto a sua quanto a minha, né? Mas para a gente resumir, Glauber, eu acho que tudo começou pelo sonho, né? Eu vim de uma família muito humilde, por incrível que pareça, eu morava no mato, eu não morava. Todo mundo imagina que eu venho, né, algumas reuniões que eu participo, né, de grandes fundos de investimento, de grandes Principalmente quando consolidações. você abre a boca, que você mostra a sua autoridade, que você fala, igual a nossa prévia conversa ali, inclusive a Larissa tá aqui, o nosso amigo Gui tá ali também. Quando você fala assim de algumas coisas, pensa, pô, velho, esse cara já veio de berço de ouro, né? Porque é um conhecimento diferenciado, né? Quando você fala em dígitos, parece mais que tá falando de um número de celular do que talvez o dígito na conta bancária, né? Mas conta aí pra gente. Não, por incrível que pareça, eu vim de um lugar muito humilde. São 10 irmãos. Minha mãe ficou viúva muito cedo, né? Meu pai faleceu, eu tinha praticamente 6 anos, 6 para 7 anos de idade. E a gente tinha muita dificuldade, morava no interior do norte de Minas. Então, para sair daquele lugar, né, e chegar onde eu cheguei hoje, eu não tenho dúvida, né? Em primeiro lugar, Deus. Eu tive até um problema que eu questionava muito, né, sobre a religiosidade. Eu acabei estudando um pouco. Quem estuda um pouco de história acaba ficando preso em alguns dogmas também, e você fica um pouco rebelde, né? Em primeiro momento, eu questionava muito essa questão da desigualdade, né? Das injustiças. Quando eu era muito menino, eu já analisava tudo isso e eu questionava. E no final, o que eu pude observar foi que Deus foi a causa de tudo, tá? Pronto, em primeiro lugar, Deus existe. Isso é sensacional. Depois, você entender que Deus existe, é que você existe. Então, a minha trajetória de onde eu saí para onde eu cheguei, ela se resume, primeiro, ser um grande sonhador, como você cantou a música aí do Isso, Hungria. eu gosto. E, por incrível que pareça, as pessoas têm essa mania, eu costumo dizer que é mania, de achar que sonhador é louco. E por isso que até você que levou uma É, música legal, eu gostei disso aí. E eu costumo dizer que, você sabe qual a diferença do gênio pro louco, Glauber? talvez o sucesso? Não, é que o gênio entrega resultado. Você é um gênio. Obrigado. Você entrega Tem resultado. resultado. Então, esse louco sonhador, ele é muito próximo, né? Com as pessoas, principalmente no seu meio. Então, às vezes, a gente fica refém das pessoas que convivem no dia a dia da gente e acaba segurando a gente. Por quê? Você está no mesmo meio ali, a mesma árvore enraizada, e às vezes, quando você vai ser disruptivo, né, você não vai agradar. E isso é realmente algo que te leva assim, às nomenclaturas que às vezes até tolhe o seu sonho para onde você vai chegar. Você fala Entendeu? isso e eu acho que nós temos mais ou menos o mesmo pensamento, sabe? Quando Deus coloca na nossa cabeça um sonho,
Deus não seria covarde, né, em colocar um sonho que não fosse capaz de ser realizado. Então, eu acho que você passou por isso, eu também sou assim. Quando a gente, né, sonha com alguma coisa, a gente pensa assim, pô, tem jeito. Mas tem só que achar o caminho, correr atrás agora desse caminho para realizar esse sonho. Você não pensa assim também? Perfeitamente. Eu É. acho, Glauco, que esquecer de falar pra mim que era impossível, Isso. eu fui lá e consegui. É, isso aí. Da mesma forma você. Eu não acho nada impossível. Se eu Certamente. tô sonhando com aquilo, é porque eu vou conseguir Certamente. realizar um dia, entendeu? Eu vou abrir aspas para contar um caso que eu Pode dei uma contar, fica à palestra. vontade. Eu dei uma palestra no Rio de Janeiro uma vez, há um tempo atrás. Eu fui convidado para um grupo de empresário e, enfim, era uma empresa grande, de um segmento do mercado financeiro, de banco. E eu estava contando essa história, por incrível que pareça, né? Qual a diferença de sonho, né? Do que é loucura, a diferença disso e tal. Aí um cara da plateia falou assim: ah, tá, então se for assim, então eu vou pegar a Madonna. Era na época da Madonna, sabe? Certo. Fazia sucesso. Não sei se os mais jovens lembram da Madonna, mas ela fez muito sucesso na nossa época, né? E eu disse para ele assim: rapaz, você sabe, olha só como é que eu vou responder à altura que acho que o público vai pegar, que é isso aí que a gente vem fazer aqui. Eu disse: você sabe dançar, meu jovem? Ele falou assim: não. Eu falei: você fala inglês? Não. Você tem passaporte? Não. Então, você não tem nem visto para os Estados Unidos, né? Não. Eu falei: pois é. Pois um rapaz saiu aqui do Rio de Janeiro, né? Muito parecido com você, até bonito, e hoje namora com a Madonna. Chama Jesus, que era o namorado da Madonna, você não disse? Isso mesmo, né? Então, ele falou: então tá, então eu vou pegar a Madonna. Então, veja bem, eu acho que a capacidade de sonhar, de você posicionar algo na sua vida, é algo que você acabou de dizer com muita propriedade. Olha, primeiro, quando você tem um sonho, se Deus te colocou, e é verdade, essa capacidade de sonhar, você pode conseguir. Mas para isso, você tem que olhar no espelho, primeira coisa, e descobrir quem é você. Se encontrar. Se você não mudar internamente, o mundo externo não vai te mudar. Eu acho que todo mundo conhece o Nietzsche fala muito bem disso. Né? O que muda o homem? É o homem que muda a sociedade ou a sociedade que muda o homem? Não tenho dúvida, se você é imagem e semelhança de Deus, você pode sim fazer coisas extraordinárias na vida. Para tanto, você não precisa de ser louco, sair atropelando ninguém, passando por cima de pessoas, passando por cima de princípios, principalmente. E é isso que é a diferença. Então, para você construir uma carreira, seja ela qual for, no direito, no meio do empreendedorismo, no empresário, a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que se descobrir e dizer o seguinte: eu posso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu disse que eu comecei o diálogo contigo falando dos degraus, ok? Certo. Eu fiz uma pesquisa, na época eu fui trabalhar com direito financeiro e econômico, e eu fiz uma pesquisa, eu fiz uma especialização na época no mercado financeiro e fui trabalhar sobre private equity, securitização, esse mercado, porque você tinha de entender como é que você faz esses órgãos reguladores, SUSEP, ANS, Banco Central, né? Você tem que entender um pouco disso para você entender, ou seja, quando você aprende, como diz o mestre Cirilo, professor da Universidade Federal, né? O penalista que não sabe tipo penal, ele tem que voltar e aprender tipo penal. Parte geral do Código Penal, é a base. O que é tipo penal você tem que saber. Para você entender o seguinte: agora vamos falar da matéria tal. Então, para eu entender, eu sempre aprendi que você tem que ir a fundo em tudo aquilo que você quer. Então, eu fiz algumas especializações, só que eu achei interessante um trabalho que foi feito de um professor, ele fez um doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele provou que 99,9%, deu quase 99% das pessoas, né, que tiveram oportunidade de ganhar na loteria, na cena, eles quebraram em 10 anos. Entendi. E eu parei e falei: o que é isso? Não tem nada a ver com matéria de direito, mas o que é isso? Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. É que, meu amigo, se você não tiver a base, se não fosse step by step, você não vai chegar a lugar algum. Não consegue. Então, primeiro, você tem que buscar a base, né? E essa base, né? Não adianta eu chegar aqui agora e vou dar 10 milhões, 20 milhões, que você acha que vai mudar a sua vida, talvez você só vai piorar. Então, o gostoso é isso que é legal que Deus faz com a gente. E tem essas leis do universo, não somente a lei da física, tão somente a lei da física, da matemática, mas existe sim a regra das leis do universo. Eu não tenho sobre a lei da atração e do pensamento? De tudo. É impressionante. Pelo menos é o que aconteceu comigo. Eu falo que o diploma de direito legitima o cidadão ali, advogado, etc e tal. Diferente do Rábola, né? Que advoga e não tem um diploma. Então eu falo que legitima, o que legitima o ser humano
o empreendedor, o grande empresário, aquela pessoa de sucesso é justamente isso. Então, por incrível que pareça, as pessoas perderam tudo porque não tinha A o base, né? conhecimento, a base Para quem é da para chegar lá. engenharia civil, é a mesma coisa da construção, né? Se você vai Você construir uma casa, uma mansão, não um para de prédio, pé. se não tiver a base ali, pode ser o prédio mais luxuoso do Não mundo para que ele de vai pé. cair, não é isso? É por isso que eu acho que andando um pouco na sua pergunta, e a gente vai evoluindo, Aham. não tenho dúvida que o conhecimento é onde vai levar cada um em qualquer lugar da vida. E não é o conhecimento técnico, ele é fundamental, mas o conhecimento também do ser humano, o conhecimento do respeito, o conhecimento da reciprocidade, da lealdade. Eu costumo dizer que inteligência mediana, Uhum. comprometimento, tá? Você chega em qualquer lugar. Então, a lealdade é fundamental no sucesso de cada um. Então, os princípios, por exemplo, que talvez a sua família, você vem de uma família humilde, talvez um caos, talvez você não teve todo aquele berço, né? Como as pessoas imaginam em primeira mão que eu tive. É lógico que a minha família é sensacional, Uhum. de honra, de princípio, trabalhador. Minha mãe foi um exemplo de trabalho. Minha mãe continua sendo até hoje, né? Cuidou de todos os nós. 10 meninos, imagina, Isso. eu sou caçula. Então assim, Então, vou aproveitar esse gancho, vamos voltar naquela sua trajetória lá. Como que foi esse sonho? O que você tinha de sonho na sua adolescência e já ali partindo ali para enfrentar o mundo? O que era o que você tinha de sonho com a sua família humilde? Só para o pessoal não perder o gancho. Vamos lá. tá. Mas eu vou, só para Tá finalizar, certo? Eu vou voltar, porque ele A vai. trajetóriazinha. Ele até Só, explica. aham. Ele até explica, né? O A motivo do trajetória. sonho. Mas a base, quando você quer de verdade e você corre atrás de um propósito, você sonha, mas acorda todos os dias, cedo, para realizar esse sonho, você é imbatível. Ninguém vai contra com você. E o conhecimento, é isso que eu quero terminar, o conhecimento, ele nivela você do pobre, do rico, das diferenças de raças, das diferenças sociais. É o único objeto, é o único sentido que vai te levar para o sucesso mesmo de verdade. Porque o dinheiro, ele é sazonal. Às vezes hoje tá bom, às vezes amanhã tá ruim o mercado. Duas coisas, né? Tanto dinheiro quanto a aparência. Também. Né? Tem pessoas que às vezes acham que viver só de aparência é o suficiente, Também. ou então acham que só o dinheiro é o suficiente. Quando você mostra que você tem conhecimento e principalmente autoridade no que você faz, você se torna uma pessoa superior àquela que acha que só vive de dinheiro e aparência, né? Perfeitamente. Por isso que eu falo, acorde cedo para realizar seu sonho, não deixa ninguém roubar isso de você. Cadê Larissa? Tá aí, Larissa? Você lembra que eu te falei isso mais cedo, né? De ter autoridade, do conhecimento, que você consegue superar, talvez, a aparência e também, Perfeitamente. né? Dinheiro. Perfeitamente. É isso mesmo. Perfeitamente. Então, voltando, como a gente foi uma vida muito difícil, Uhum. Eu também tive sofrida. e hoje É bom a gente ouvir isso aí, eu fui aqui honrado com o Malbec. Você gosta, eu sabia que você ia melhores, gostar. né, dos Catena, adoro. Hoje em dia, né, tem condição, Aliás, a gente faz, né, com a os gente já amigos, né? tem muita coisa boa, mas eu acho que o melhor é o vinho mesmo. Malbec. Isso, e o Lúcio também, sensacional. o Lúcio gosta demais, Eu né? adoro. E aí eu falo, pô, como que você lá da roça, mexia com madeira, carvoaria, e de repente hoje você toma esse vinho, olha que legal isso, né? E como é que você tem paladar para isso? Eu digo, até as coisas boas também você aprende. Aprende, né? Até as coisas boas. Então, eu tive essa dificuldade no início, por não poder estar numa escola, não poder ter as coisas que eu via, né, tão simples. E eu botei na cabeça que eu iria conseguir. De alguma forma, o universo... de alguma forma, não. Ele Sempre, conspirou né? mesmo. Né? Ao favor, né? E principalmente na leitura. Então, eu comecei a buscar... ao mesmo tempo, né, a gente estava brincando, nós vamos falar de Vamos network, depois você me instiga a falar disso aí, mas da mesma forma que você perde o mesmo tempo que você gasta com alguém que te puxa, né, como âncora, você gasta o mesmo tempo com alguém que te levanta como a melhor turbina, a melhor asa, o melhor avião. Então, assim é também na leitura.
Ou seja, do jeito que hoje a internet, que na época não tinha nem Google, na minha época, eu não sei, você já pegou o Google, né? Você é um pouco mais Não, novo. não, não, também tive Né? que sem Google também, né? Então, assim, do jeito que tem hoje esgoto, você tem coisas extraordinárias. Então, quando você realmente tem propósito, você tem que saber selecionar isso. E isso é difícil, né? Porque os monges ficam lá 20, 30 anos lá no Tibete para aprender a selecionar o que escuta, né? O que pensa. A gente é bombardeado 24 horas por um sistema completamente caótico, né? O tempo todo você tem muito mais para te puxar como âncora do que para te levantar. Justamente. Né? É uma sociedade completamente assim que grandes autoridades, grandes empresas, você vê esmagadora, né? Um sistema que esmaga. Se você não acordar para a vida e saber que a vida é sofrida, você vai ser esmagado. Vai ser literalmente isso. Esmagado. Então a sociedade, você se depara hoje com a sociedade, como dizia a Lúcia, uma professora que eu tive, ela dizia o seguinte: o ser humano está parecendo, eu vou repetir isso várias vezes, porque de fato é isto, né? O ser humano hoje, ele está se parando com um organismo assim, que é menos complexo de tudo. Por exemplo, um celular como a ameba. A ameba, ela pensa duas coisas, né? Ela pensa em reproduzir, né? E alimentar, procriar, etc. O que hoje a gente vê na sociedade? É lógico, tem as exceções. A gente vê assim uma ameba high-tech, né? O cara querendo cada vez mais coisas materiais, mais bens, mais sem fundamento. Como eu digo, o cara tem que comprar uma Mercedes? Tem. O cara tem que morar num lugar legal? Tem. Ele tem que ter um avião? Tem, porque isso faz parte de onde você vive com os seus sonhos. Isso é problema de cada um. Agora, a mediocridade está acompanhando essa sociedade. Então, você vê cada vez mais uma sociedade mais depressiva, uma sociedade mais doente, ou seja, aquelas high-tech, sem valores. Mesmo pessoa que chega a conquistar algumas coisas, elas querem viver muito a teoria da aparência, né? Da aparência preocupada em querer aparentar ser do que ser. E às vezes ela cai para a realidade, igual você falou, e acaba ficando depressiva. Por quê? No mundo da aparência, ela consegue sobreviver, mas não que ela volta para a realidade dela, que não é aquele mar de rosas. Então as pessoas acabam que caindo na depressão, né? Isso é importante. Eu vou falar uma frase, você vai gravar. Eu aprendi essa frase, eu estava fazendo uma viagem na Europa e um inglês você tem interpretado, eu falei, rapaz, sensacional. Eu não sei se é de algum filósofo, ele tirou isso, mas ele fala o seguinte, né, o ser humano hoje, ele quer ter o que não pode ter para mostrar para quem não gosta. Isso aí. Por exemplo, você não quer comprar uma Ferrari para mostrar para sua mãe, né? Quer mostrar para seu vizinho que não gosta de você. Que não gosta de você. Esse princípio tá errado. Agora, se você comprar algo que vai te trazer felicidade, que te complementa e você pode, e que isso não vai fazer diferença para você... Principalmente se é algo que você vai comprar e aquilo ali vai te levar para o nível 2 ou nível 3, é melhor ainda, não é isso? Melhor ainda. Mas e aí, na sua virada... Mas então lá na virada, não vou falar da virada de chave, ainda né? não, né? No início. Mais ou menos o seguinte, a minha vida... Você teve o conhecimento, começou a estudar... Resumindo, a minha vida, assim, qualquer especialista, Dr. Glauber, na área de sociologia, falaria naquela época e hoje, esse menino tem quase zero de chance de chegar aonde eu cheguei. De tão complexo era onde eu morava, como eu fazia para alimentar, para dormir, para correr atrás dos estudos. E aí o que eu fiz? Decisão. Um dia eu olhei para mim mesmo e falei assim, só eu posso mudar a minha vida. Ninguém, não vai ser meus irmãos, a minha mãe, meus amigos, ninguém, vai ser eu. E vai ser o caminho que eu vou seguir. Depois até eu vi uma frase maravilhosa que fala assim, a raiz da educação são amargas, as raízes são amargas, mas os frutos são belos, são doces. Porque é verdade, estudar é difícil, estudar não é fácil, estudar não é para quem pode, é para quem quer. E tem uma frase também que eu falo assim, a revolta do pobre é estudar, né? Você entende perfeitamente. Você percebeu isso, que através do estudo, do conhecimento, você ia ter condição de mudar tanto a sua vida quanto a sua família. Perfeitamente. E o universo me jogou um livro que me marcou muito. Na verdade, é Rousseau, um grande filósofo francês. E eu vou levar para sempre o que ele me ensinou. E eu acho que todos deveriam escutar e prestar atenção nessa frase e buscar mais conhecimento de Rousseau. Ele diz o seguinte, o gato é gato, ele nasce com todos os instintos, por isso ele morre gato.
Ou seja, ele precisa dos instintos para sobreviver. E é assim até o final da vida dele. E o ser humano? Agora imagina eu lá, aquele menino lá, sonhador, e começando a aprender a ler e escrever, e de repente foi aprendendo autonomia nas leituras e vendo como a saída, depara com uma frase dessa. Observa. Ele disse, e o ser humano? O ser humano nasce sem nenhum instinto, mal sabendo mamar. Se a mãe não dá o mamar, ele morre. Acho que só lá na Roma, que mamou nas tetas da loba e sobreviveu. Fora aí, que até uma história, eu acho que é o conto. Mas o ser humano realmente, de fato, nasce sem nada de Que instinto. tem que desenvolver um instinto, né? E aí ele adquire instinto para Você pega isso pelo sobreviver. Tarzan, por exemplo, né? Como ele foi criado no meio de macacos, ele acabou tendo instinto o quê? De macaco, né? Mas olha que incrível que o Rousseau ensinou. Ele disse o seguinte, o que você é? Você não é gato. Você é o que você quiser. Então não deixe ninguém te taxar que você... eu sou advogado. Não, você pode ser advogado, empresário, o que você quiser. Eu sou... sei lá, funcionário público, eu trabalho numa empresa tal, e aí você vai morrer assim? Você é gato? Isso aí. Você é gato? Não. Você é o que você quiser, mas depende do seu querer, do seu sonho, de correr atrás. Aí eu disse assim, então tá, eu não sou gato, então eu quero ser o cara do caralho. Eu vou estudar e vim pra cá com toda a dificuldade, muita dificuldade, praticamente passei fome, trabalhei em quase todas as searas, por incrível que pareça, assim, eu tenho até uma história interessante, que eu limpei um prédio lá no centro, na corda, né, nem o prédio eu conhecia, eu morava no mato, e eu vim estudar, terminar o segundo grau aqui, que eu quase completei lá no interior e vim para estudar aqui. E eu tô limpando o prédio lá e de repente eu parei, fiquei olhando assim, sabe? E me viu um negócio na cabeça, eu falei assim, um dia eu vou comprar um prédio, eu vou trabalhar aqui, alguma coisa assim. E aí, passaram 15 anos, eu comprei o prédio. Só pra você ver. Aí, aconteceram coisas muito loucas na minha vida. Por isso que aí entrou essa questão de Deus. Enfim, pra gente não perder muito tempo, eu saí lá da roça, realmente foram os estudos, eu vim atrás, que mudou eu vim sem nada. A mudança sem nada. foi realmente estudar? Sim, você acreditou nisso aí? Sim, e ia pegar em valores. Por exemplo, eu pegava o que há de melhor das pessoas e da minha família. Por exemplo, o que há de melhor na minha família? Trabalhador, honesto, pessoas sérias. E eu fui vendo que essas pessoas dão certo. Você pode notar que o cara que é leal, o cara que é honesto, o cara que nunca sacaneia o amigo, né, os parceiros, ele perde. Eu aprendi isso. Eu já perdi muito para falar assim, você não perde, eu perdi. Então eu vou dar a volta por cima. Então isso você vai criando uma bola de neve. É que nem a cultura e o progresso, o sucesso é uma bola de neve. Todo dia ela cresce. Ela é uma bola de neve. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Já que ela é uma bola de neve, você tem que entender o seguinte, para onde é que você está indo? Né? Porque se você for para um lugar de muito calor, você vai derreter. Então você tem que ter consciência disso. Sabe onde você pisa. Onde você pisa, perfeitamente. Então é todo dia. Né? Todo dia você sai para matar um leão. Né? E é isso mesmo, as dificuldades são diárias. A pessoa que acha assim, eu não tenho nada, e tem problema, quando você começa a ser, também vai ter problema. Então os problemas mudam de lugares. Então você tem que ser um guerreiro, e eu adorei o direito por isso. Né? O direito ele tem essa característica. Porque o cara que entende mesmo o grande advogado, se ele sentir pesar pelo problema, ele não nasceu para isso. Eu acho que, igual Rousseau, muda aí, vamos mudar para medicina, para administração. Entendi. Porque nós nascemos para resolver problemas. Se você acha que problema é um peso para você, como é que você vai lidar? Resolver problema alheio. Perfeitamente. Você perfeitamente. Então você tem que falar, graças a Deus tem problema. Eu vou se especializar em resolver problema. E é isso, seja tributário, seja penal, qualquer família, divórcio, tudo, né? Tudo requer isso. Então o direito é um curso sensacional. E aí você já tinha esse sonho em fazer faculdade de Direito e ser advogado, ou era fazer a faculdade de Direito? Não, vamos lá. Então, aí eu não parei de buscar o conhecimento, então o que eu fazia? Estudando, aprendendo com outras pessoas, né? Eu vou falar uma coisa extraordinária, principalmente para alunos. Né? Para alunos, para quem está começando agora. Não importa se você está lavando banheiro, não importa se você está servindo pizza, não importa se você está lavando carro, eu já dirigi pro Lúcio. Já levei o carro de Lúcio. Um dia eu vou te contar essa história. Vamos sair juntos, só pra ele pra me ensinar como que ele fez um júri. Eu quero aprender com esse filho da puta. Desculpa aí. Você entregou algo. Não, pode falar. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu dirigi pra ele uma época e falei, não tem vergonha disso. Pra você ter ideia, eu trabalhei 30 dias pra ir num restaurante que ele comia pra pagar um prato, ficar do lado dele pra pedir emprego pra ele. Ele não me deu. Aí eu falei, vou lavar seu carro. Aí ele falou, tudo bem. Ele gosta dessas coisas. É uma história. Né? E ele cheio de menino, porque ele é muito bom. Cara, é foda, eu gosto do Lúcio. Bom, então, essa corrida
né, de eu chegar aqui e escolher a faculdade de Direito foram os estudos, né? O universo foi falando assim, pô, eu quero estudar, eu quero conhecimento e eu quero também ganhar dinheiro. Mas tem que Ou fazer uma seja, coisa, é. eu quero ganhar dinheiro, etc. Só e o tal. estudo, ele praticamente não é nada. Você tem que executar o que você aprendeu. Não é mas eu isso? tava contando. Atrás da execução, né? Mas olha só que incrível. Quando eu falo assim, não importa o que você está fazendo, como o que eu fiz, mas você tem que ter 3 coisas que você tem que fazer. Por exemplo, você tem que estudar, estudar e estudar. O resto é para estudar. Então, quando você está querendo uma carreira, eu quero virar o Dr. Glauber, que é um de sucesso. Obrigado. Um homem de sucesso. Eu quero virar um juiz, etc. Você tem 3 coisas para fazer: estudar, estudar, estudar. Então, se você tem que lavar prato, lave o prato, porra. Se você tem que lavar o carro, porque isso é passageiro, é como ir num dentista. Entendi. Você tá sentindo dor, mas depois seu sorriso vai estar bonito. Com certeza. O cara tem que entender isso, mas ele não acorda cedo. Porra, peraí, qual que é mais fácil? E eu acho que Deus também coloca essas pegadinhas pra realmente para saber se você quer mesmo, sabe? Porque você acorda de manhã, qual que é melhor? Ficar assistindo televisão ou estudar? Ou você vai namorar? Qual que é melhor? Namorar ou estudar? Namorar. Ah, vou tomar uma cerveja, tomar um vinho, né? Fazer qualquer outra coisa, jogar uma bola, tudo melhor. Então, se você não tem realmente a certeza do que você quer na vida, né? Eu quero, você não vai conseguir. E, na verdade, talvez ele coloca assim, a preguiça é sua grande aliada. Da mesma forma que ela pode destruir você, você pode vencê-la como todos os dias mais um degrau. Ela vem disfarçada, a preguiça vem disfarçada em um monte de coisa, de energia, um monte de tirar sua princípio. atenção. E normalmente, quando você quer ter sucesso, eu penso assim, você tem que abrir mão de alguma coisa. Não é isso? Perfeitamente. Então, se você busca pelo sucesso, você está focado nele, igual você falou, vai vir várias coisas que vai tirar a sua atenção, né? Vai vir várias coisas com sentimento de preguiça, mas que você vai estar focado naquilo lá. E você está focado no seu sucesso, vai ter que abrir mão de muita coisa aqui para trás. E depois, para manter, eu entendo que às vezes é até mais difícil, né? Olha, eu vou dizer mais, doutor Glauber. Olha que incrível isso. Eu vejo a sua trajetória, eu vejo essa luta diária, suas conquistas. E olha que incrível. As pessoas às vezes olham assim e falam assim, porra, o cara tá andando no carrão, o cara é advogado. E eu acho lindo quando você vem e faz e mostra. Tem críticos. Tem. Eu já vi pessoas. O cara, eu falo o seguinte, veja bem, você tá inspirando tanto Muita menino gente, para dizer o seguinte, peraí, cara leal, trabalhador, cara todo dia tá evoluindo profissionalmente, tem orgulho de abrir escritório, orgulho para contar as pessoas que estão trabalhando para ele. Peraí, eu quero inspirar nesse cara. Eu vou inspirar em quem? Eu vou inspirar num cantor de música sertanejo? Porra, é só ele, só tem um. Você canta igual o Gustavo Lima, agora advogado você pode ser, porra, é provável. É provável, muito mais provável você virar um Glauber, se você lutar mesmo, querer mesmo trabalhar, do que ser o Gustavo Lima, porra. Porque tem coisa que tem que ter de dom. Agora, Glauber é esforço, porra. É transpiração. Eu tô mentindo? Verdade. Não. É trajetória, é hora de estudo. É quantas horas você teve aí dentro de fórum, de presídio, às vezes o sistema judiando da gente. Júri lá, judiando da gente, né? Quanto o judiciário judia da gente. Então, assim, fui pro lado direito porque eu queria ganhar dinheiro também. E qual foi o seu primeiro sucesso? Foi em quê? Foi na advocacia? Foi em alguma outra profissão? Quando você falou assim, pô, eu consegui sair e agora eu consegui dar uma virada de chave. A primeira, que você teve várias, que eu sei. A primeira, quando você percebeu que você deu uma viradinha de chave. Em primeiro lugar, é o seguinte. Eu tinha até... Um dia acho que a gente pode bater um papo sobre o ensino no Brasil, principalmente o curso de Direito. Certo. Né? Você pode... Até pasmem. O mundo todo. O mundo. Pega o mundo. Todos os continentes. Você chega a 1000 escolas de Direito. O Brasil tem 2.700 faculdades de Direito. Virou um ato político conseguir faculdade, né? E você sabe que é uma questão política mesmo. Mas eu vou te falar, eu vou ser sincero. Eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque se você pega a história do Brasil, né? 1822 é que o Império decidiu ter 2 faculdades, uma em São Paulo e uma em Recife. E aí você vê historicamente, até nos 70, você tinha no máximo 200. E de 70 para cá, que chegar a 2.700 e pouco. Nós temos 3 milhões de bacharéis hoje, doutor Grau. Aí você fala, Silvino, isso é ruim ou isso é bom? Eu digo para aqueles que querem, para aqueles que realmente lutam, para aqueles que têm um propósito, que vai lutar contra a preguiça diária, contra aqueles enraizados que todo dia ali tá puxando aquela âncora. Aquele cara que acredita, eu vou te falar que é o melhor curso do mundo e fazer um curso de Direito do Brasil é necessário.
É necessário, porque ao mesmo tempo que você tem uma escola, você tem uma escola de direito, você tem vários bacharéis de direito, você tem vamos colocar concorrência, você tem do outro lado um Estado democrático de direito completamente aloprado, né? Onde que você tem diariamente, como já dizia Ariano Suassuna, eu sou fã do Ariano Suassuna, ele lutava diariamente contra as mudanças, as rupturas, a quebra da língua, da cultura portuguesa. Eu falo que você tem que ser um ativista da democracia, da Constituição. Boa. Então, falar de direito econômico, direito financeiro e qualquer outro direito, se você não preocupa em entender, não é decorar, não é dizer se eu passei os olhos, mas entender o que é a Constituição, você vai dizer o seguinte: como é que é esse país? Né? Como é que funciona esse legislativo? Como é que funciona esse judiciário? Jogo de cintura, né? Então, no meio do caminho, quando você começa a entender a base, né? Como eu disse, não tem o aluno de direito penal, ele não tem que preocupar em soltar preso, ele não tem que preocupar em fazer um júri. Ele tem que preocupar primeiro o seguinte: você sabe quem é Becarias? Você entendeu lá que a escola clássica, que na época do iluminismo, naturalismo, todo mundo queria levar o direito para a matemática, para a física, e de repente surgiu, né, uma luz para dizer o seguinte... Você fala isso aí, inclusive foi tema de crítica de um desembargador, semana retrasada, salvo engano, que ele falou que hoje está muito na moda falar sobre prospecção de clientes, né? E as pessoas estão esquecendo de estudar a teoria. Então o que adianta você buscar um cliente se você não vai entregar um conhecimento bom para ele? Perfeito. E olha só, mais do que isso, quando a gente fala da base da Constituição, é porque você vê... Isso eu vou afirmar, eu vou afirmar e digo: se você pega os maiores juristas no Brasil hoje, todos, não tenho dúvida, todos irão confirmar o que eu vou falar aqui. O problema do Brasil não é direito tributário, né? Não é tem que haver uma reforma? Tem. A gente está falando de legislativo, tem que haver uma reforma. Por quê? Existem algumas anomalias de guerra fiscal e outras coisas que foram de antigamente, que a coisa evoluiu, que tem que ser mudada. Certo. Ponto. Mas o pior, doutor Cláudio, que o que realmente acaba com o Brasil é o judiciário. E eu vou te falar por quê. Chama insegurança jurídica. Você tem decisões desproporcionais, decisões de juiz despreparados, que, vamos lá, quando fala de direito financeiro e econômico, você tem que entender o seguinte: quem move a economia é o investidor. E o investidor só vai colocar dinheiro numa economia se ele tiver confiança. Porque se ele não tiver, a maior vai ser especulação. Então o Brasil hoje é mestre de atrair quem? Especuladores. Especuladores. Então o cara sério, você acha que eu vou... Por exemplo, vamos falar do agrobusiness. A gente estava falando que eu entrei na área de negócio, de agrobusiness. Você imagina, você está lá na trader, você acredita no produtor, você sabe que é sazonal, a soja está 70, daqui a pouco está 120, 160, ou vai despencar para 30, depende do mercado. Você vê uma guerra surgindo do nada, você vê catástrofe também surgindo do nada, e etc. São commodities. Aí o cara pega o dinheiro dele, vai lá e coloca, isso é agrobusiness, tá? Como dizia o Ulloa, né? Eles acabaram com o Código Comercial. Por incrível que pareça, né? Você falar de direito penal, economia, você tem que entender o direito comercial. Então, hoje a parte especial, ela está no Código Civil. A parte geral virou, ainda persiste lá no Código Marítimo, etc. Mas Código Comercial é relação. Você tem que entender o que é B2C, B2B. Então, quando você tem uma relação de empresa para empresa, o juiz ele tem que ter conhecimento para lidar com o contrato. Aí sabe o que acontece? Olha que interessante, a gente está mudando lá da história nossa e que caiu, porque isso me deixa muito, muito irritado, sabe? Se eu pudesse dar um recado pro legislativo, assim, prepare melhor como é que vai entrar o judiciário aí, porque olha só o que estraga. O custo do Brasil se dá pelas sentenças desproporcionais, juízes que não estão preparados e decidem coisa que não deveria decidir. Por exemplo, eu tenho um contrato de empresa com empresa, um contrato, por exemplo, do A-Trader com um cara que produz milhões de soja, de repente acontece a anomalia da soja subir, o cara travou embaixo, né, fez o hedge dele, ele estava garantido se desse merda, mas só porque deu mais, sabe o que o cara faz? Vai lá e alega direito do consumidor. E aí o que faz? O juiz dá a sentença. Quebra todo o contrato do empresário que acreditou. Sim. Tá? Eu não tô... Mudando a competência, né? Eu não tô aqui puxando o saco de banco, puxando cara de trade, tá? Eu sou produtor rural. Eu tô aqui sendo justo, certo, tá?
E não só isso, na área de construção civil, de incorporações, o que a gente vê são aberrações, são decisões completamente malucas e que faz o Brasil ficar caro. Não é o direito tributário, porque você pegar a mais, vamos pegar o teto de 30% tributário nosso, é a mesma coisa dos Estados Unidos. Tá certo que a gente vira pelo consumo, né? Eles puxam na base. Então hoje você tributa muito o consumo, porque a tal da recessão, tem que segurar a merda da inflação, porque tem que subir Selic, porque a dívida interna é Selic. Só que é uma coisa de louco, né? Então, o advogado que não tiver essa consciência de entender, assistir jornal, ler jornal, ter essa base para incorporar naquilo, ele não ganha credibilidade nem legitimidade para advogar no lugar certo, na hora certa e ganhar o dinheiro dele para ele comprar o que ele quiser, porque ele compra o que ele quiser, a Ferrari, apartamento, isso é um problema dele. Desde que os valores deles estejam todos ali preservados, ele tem mesmo que comprar as coisas. Então, a dica que você dá, por exemplo, um advogado, igual eu tenho aqui dentro do meu escritório, Glauber, eu quero aprender penal econômico, eu quero atuar nessa área, eu sei que você não gosta muito. Qual que é a dica que você dá assim, para o advogado? Aprofundar em conhecimento e o que mais além disso? Pois é, vamos lá. Você que teve essa experiência, né? A gente tem que falar de network. Então, pronto. Eu acho que para mim é o seguinte, vamos lá. Além do conhecimento, então, o primeiro é conhecimento, o segundo é network? Vamos lá. Tem até uma brincadeira que eu gosto, acho que eu não posso nem falar o nome desse advogado, mas é o Dornelles lá da V7. Uma vez ele, um advogado, meu Gustavo, doutor Gustavo, mexe com direito administrativo, perguntou para ele, Cedro, como é que você chegou em bilhões? O cara fatura bilhões no escritório, pô. Tem escritório que fatura bilhões. Tá assistindo a gente ali. Bilhões. Isso. São Paulo tem nego lá que fatura 3, 4 bi. É incrível. Eu entrei numa Câmara Arbitral e eu paguei 2 milhões para entrar no Brasil-Canadá, que depois um dia a gente vai discutir sobre isso. Que eu acho também uma sacanagem o tal da Câmara Arbitral. É outra imbecilidade do Brasil. Mas tudo bem, tem quem defenda, professores que defendem, eu sou contra. Hoje eu sou contra porque eu fui vítima. Certo. Então, mas tem advogados que ganham bilhões, escritórios que ganham bilhões, tá? Tem um espaço gigantesco. Mas o Dornelles falou assim, 95% network, meu filho. E direito, ele 5%. Aí vamos parar por aí. A chave do penal econômico, é o network. Não, qualquer direito, cara. Deixa eu te falar, eu acho que eu vou legitimar em todas as áreas. Em tudo que você faz. Se você não investir em network, você não é ninguém. E mais, a virada de chave, por exemplo, né, do digital, o inbound, o outbound, né, para você falar assim, peraí, se você não entender hoje que o digital existe, você tá morto, você tá enterrado, igual os livros que vão ser deixados para trás, né, sem fundamento. Mas voltando pro direito penal, que a gente está aqui falando. O seu início foi no quê? No penal normal, comum, hoje em dia. O que acontece? De novo, o universo conspirando, né? Como eu me deparei com alguns livros fantásticos, né? Eu me deparei com Sócrates, Platão, Aristóteles, que me deu a teoria que me deu a teoria do amor, né? O mundo das ideias, né? Não, olha que incrível, o mundo do amor. O que Silvino você tá falando essa merda aí? Mas tem tudo a ver com a profissão da gente. Hoje eu entrei aqui e falei, o direito penal é para quem entende de gente. Se você não entende de gente, se você não aguenta gente, vai embora. Dor, sofrimento. Porque o direito penal é mais ou menos o seguinte, você é praticamente sozinho. Né? Vou repetir. Você falou. A mídia é contra você, o judiciário é contra você, polícia, ministério, é todo mundo contra você. Sua família é contra você. O cara é bandido. Você é sozinho. Você, às vezes. Aí, de repente, cara, o que você aparece um cara do outro lado? Quando você tem uma execução, uma citação de um processo civil, família, etc., é uma coisa. Mas quando você vai encarar algo, que aí eu vou entrar, né? Vou entrar para onde que eu me apaixonei. Aonde que você vai entrar num sistema que usa o sistema penitenciário como uma solução política de segregação, porque é isso? Na pena de morte não existe? Eu acho que ela existe no Brasil. Aqui é muito pior. Zaffaroni, foi aí que eu fui buscar algumas ideias e me deparei. Né? Você tem que buscar essa base, igual eu falei. Pô, você tem que saber. Se você não sabe lá quem é Kant, para entender que é pós-Kant, né? Quando você vira a chave para você entender, por exemplo, culpabilidade, para você entender a própria atipicidade, quando você muda, né, a teoria tripartite para você chegar em Claus-Roxin, para entender o que é domínio do fato, aí o cara preocupa só em audiência, aí de repente começa a falar sobre domínio do fato. Esse dia eu vi um desembargador alegando isso completamente errado. Totalmente errado. Eu falo, desembargador falando isso. Eu falo, rapaz, intervém e fala, explica pro cara. Então, se você não tem base para você explicar e lutar pelo seu direito, como dizia Wolfgang Ehring, a luta pelo direito, ela começa a entender os pequenos detalhes. Então, o Zaffaroni, ele falava o seguinte, o que é o judiciário hoje? O juiz hoje, mal, tem a luz vermelha ou a luz verde.
ou ele para e sobe. Mas nós estamos no estado de polícia, meu amigo. Esse país é estado de polícia. E onde você tem o direito dever ser, que é o direito, né? A criminologia, que é a ciência, e as ciências políticas, que é a prática da busca do resultado das teses da criminologia. Você sabe quanto que o Brasil investiu em alguma tese aqui? Tem 20 anos. Eu pergunto o seguinte, vai no presídio, vai lá pra você ver o que é, pra você entender Inegibilidade de conduta diversa, pra você entender. Se eu não vou entender a base, a teoria clássica, eu vou entender o que é realmente a teoria da culpabilidade. Hoje, a teoria clássica da tipicidade, que é a teoria condicional, pra você virar e falar assim, princípio da bagatela, pra você falar assim, princípio da insignificância, pra você chegar pro juiz e falar assim, princípio da insignificância, né, para entender que uma bicicleta para um cara lá da fazenda tem um valor, a bicicleta para um cara do Belvedere tem outro. Se o juiz não é humano, se ele não tem essa sensibilidade de colocar todo mundo na mesma régua, é um, vai desculpar, imbecil, que eu já me deparei com vários. E falo mesmo, do jeito que nós temos juízes maravilhosos, humanos, inteligentes, que sabem realmente aplicar o poder que tem, você tem um monte de imbecil que porque o cara mora na favela, tá, esse aí tem que ficar preso mesmo, é o tal de cautelar. Eu acho que assim, eu tenho nojo quando o judiciário, eu vou falar de todos, como que vai trabalhar com cautelar. Porque a fundamentação hoje para você colocar um cara atrás das grades, né, sem uma sentença transitada de julgado, e você sabe disso, você atua muito, eu vejo a quantidade de processos que você muito, tem, não é pouco. Ainda bem. Quando você vê, ao final, cara, 70%, 80% não vai cumprir aquilo e já está ali cumprindo pena antecipada. Deixa eu te falar, isso é inquisição. Cara, isso é inquisição. Isso é da época das trevas. Né? Quando você vai estudar a teoria clássica, ou seja, a teoria do crime, você vai entender na época lá como que era a Igreja Católica, a Inquisição. Né? Só na Inquisição tardia da Europa matou 600 mil mulheres, cara. Sabe o que? Esse é um contraditório, isso é ampla defesa. Aí eu pergunto o seguinte, quais são os princípios regenciais para um estudante hoje? O cara, se ele não entender que primeiro ele tem que saber o que é princípio, para depois ele entender assim, artigo 121, ou artigo tal, pô, esquece isso. Ou seja, lei extravagante. Às vezes o cara tá focado em direito penal, aí fala assim, direito financeiro, fraude, né? Um caso clássico, né? A fraude cometida pelo empresário é diferente da fraude cometida pelo cidadão. O estelionato cometido... Ou seja, é aí que você vai se deparando, por exemplo, gestão temerária, né? Os órgãos financeiros. O que é uma gestão temerária? Cara, é tipo penal. Se você não entender e enquadrar a tipologia ali, os fatos, o que está extrínseco, ou seja, de novo, a capacidade da prova para você chegar a uma conclusão final, você não é ninguém. Então tá tudo na base. Eu lembro muito dos Zanoni que gosta de falar e gesticular e voltar nessas questões, sabe? Os princípios, de tudo, né? Zanoni que é assim igual você. Eu gosto de ouvir. Eu aprendo. Então, às vezes eu fico exaltado. Seguinte, mas é bom. É revolta também. Primeiro, olha o que eu falei. Primeiro, eu sou otimista. O cara hoje tá muito mais fácil, o cara lá do interior de 5 mil habitantes, ganhar dinheiro, muito dinheiro com a advocacia do que antes. Por quê? Hoje, por exemplo, vou pegar aí uma ação que eu posso colocar igual Henry Ford, né, na esteira. Quero ganhar dinheiro, eu tô apertado, porque aí eu vou ter dinheiro, eu vou estudar mais, vou fazer um mestrado, doutorado, enfim, eu vou buscar mais conhecimento, que é isso que o advogado tem que fazer todos os dias, né, porque ele vai lidar com dificuldade. Então tá, só pra eu resumir, até porque às vezes até eu, os parafusos aqui, fica meio perdido no nosso pô de paiva aqui. O que você fez, e você pode dar de dica pra quem tá nos assistindo ali, foi o seguinte, foi ter um sonho, beleza? Sim. Investir e focar em conhecimento. Perfeito. E depois fazer um bom network. Isso caminha junto, né? Depois caminha não. junto. Eu vou te falar que o primeiro dia que eu ganhei... rapaz, é que é uma coisa. Eu acabei de contar uma história. Eu trabalhei 30 dias pra sentar ao lado do doutor Lúcio Adolfo pra eu pagar um prato que era 30 dias de trabalho meu. Eu era estagiário. Pra você chegar investiu pra aquilo, você tinha condição. Que eu não tinha condição de chegar perto dele. Eu fui fazer um júri, eu vi isso, adorei. Isso era network. E aí, eu posso até falar hoje aqui. Claro, pode. O meu primeiro milhão que eu ganhei, eu gastei todo com network. Dá pra você ver. Agora tem uma coisa. Eu entro, primeiro, ser leal, saber pra onde tá indo. Eu entro, princípio, você não pode então deixar você isso. junta seu princípio, buscar cada vez valorizado. Isso é errado, às vezes. Fazer network. Isso. Princípio, conhecimento, network. Então, dinheiro é pra depois. Entendi. Dinheiro é pra depois. Porque é o seguinte, você às vezes... Então você é a favor que a especialização, ela agrega o conhecimento nas pessoas para que possa capacitar e atuar, por exemplo, no penal econômico.
Vamos lá, você tem que fazer uma cirurgia cardíaca. Você ia operar com ortopedista? Jamais. Então começa por aí, meu irmão. Eu já te respondi. Boa. Eu gosto de cara assim, que fala Não, na lata. Te É isso aí. respondi. Então, peraí, Tá como certo. que eu vou atuar num negócio? Não é que eu vou. Amanhã eu vou acordar especialista nisso. Ó, não. eu falei que ia fazer um desafio pro doutor. Eu vou fazer aqui Pode agora. fazer agora. Eu vou te dar 5 segundos. E eu vou contar mais rápido, talvez, até pra você errar mesmo. Uhum. Se você matasse um cara agora, qual penalista você ia contratar? 1, 2, Zanoni, Quaresma. 3, 4. Eu falei, me dá 5. Você não conseguiu dar 5. Me dá 5 nomes, vamos lá. Vamos, termina. Não, coloca aí. Não. Zanoni, Quaresma, Fernando, Lúcio. Só isso. Meu Deus do céu, vocês estão escutando isso aqui, galera? Vai fazer direito penal, caralho. Tá entendendo agora? Esse cara é o cara do direito penal. Se ele matar, você não consegue indicar 5. Então é o seguinte, seja o melhor e faça network pra você ser reconhecido. Quem não é visto então, é lembrado. Não é lembrado, caralho. Então, viu agora? Vi. Olha aqui, ó, até arrepiei. Eu te falei que você ia perder. E então foi isso que eu fui fazer direito penal. Que eu vi o trabalhista todo mundo e tal. Aí o cara virou. Aí eu falei, porra, me dá uma dica se eu matasse o cara. Me deu 1, o outro me deu 2. Isso eu tô falando de gente da área. Já iniciou no júri. Agora imagina. Te dá visibilidade, então, uma vitrine, então, né? aí eu falo, 3 milhões de bacharel. Cara, você vai bem pra caralho, porque a maioria está assim, perdida no sonho. Porque se ela tivesse dedicada, ela tinha se achado. Agora, veja bem. Não vai acordar e vai amanhecer. Eu sou tribuno. Perfeitamente degrau. Jamais, né? É degrau, é aprender mesmo, é correr atrás, é estudar. Pô, peraí, isso. Vamos falar. Quem é que. Zaffaroni, pra mim, é o maior jurista da história. Não sem sombra de dúvida, tá? Inclusive, várias teorias que poderiam ser praticadas hoje no direito, na evolução histórica do nosso direito, perdeu muito não ser adotado. A gente, lógico que tem tipicidade conclubantes, né? Acho que é assim mesmo que fala, tem muito tempo. Uma vez eu trouxe essa tese para cá, por exemplo, se é um jogador, um cara que vai lutar, tem um contrato, ele está autorizado a bater e matar o cara. Ao mesmo tempo, ele matou o cara. E aí, qual que é o tipo, né? Justamente. Quando você vai trabalhar com o tipo. Então, ele trabalhou muito isso. Só que ele fala de uma coisa interessante. Ele fala muito dessa questão política prisional. Ou seja, cadê a finalidade da pena, né? Então, isso também me fez estudar bastante. Porque isso me indignou. E o advogado criminalista, o advogado, ele tem que estar indignado o tempo todo. Ele tem que estar irritado o tempo todo para dizer o seguinte, peraí, cadê a teoria, vou ressocializar. Cadê a ressocialização quando você prende o cara? Cadê no Brasil? Onde está isso? Ou seja, a cada dia que passa o político que não sabe legislar, preocupa em tipificar cada ação sua. É tão absurdo, se você quer falar de direito econômico, é tão absurdo direito financeiro, que você pega lavagem de dinheiro, que era um crime acessório, por uma questão política, virou um crime principal, sem pé, sem cabeça. Hoje, até o juiz, quando dá um apartamento pro filho, ele tá fazendo lavagem de dinheiro. Pela lógica que eles estão aplicando hoje. Uhum. Então, é um absurdo. Se você não entender... Você fala isso e ao mesmo tempo eu fico pensando aqui, imaginando. Aí, deve ter pessoas que estão assistindo aí e falam assim, mas eu não conheço ninguém que conseguiu virar a chave só estudando. Eu vou te citar um nome aqui, você vai concordar comigo. Gregory Moura. Perfeitamente. Agora, no TRF6. Perfeitamente. Estudou tanto, dedicou tanto só no conhecimento, que com todo conhecimento ele conseguiu ocupar o cargo de desembargador. Eu só vou... elogio, sabe? Não, é sensacional, mas você quer falando que passou um filme mas você quer ver a revolta do Greg em estudar. Sempre gostou de estudar demais. Você sabe disso. Mas tem uma coisa que eu vou repetir para também não ficar só nessa... A questão é assim, como é que é a prática? Eu vou dizer o seguinte... Estudo, conhecimento, né? Mas quando a filosofia tenta o estudante e o advogado, ele tem por obrigação, mesmo não gostando, ele tem que puxar uma pincelada ali da filosofia, tá? Porque o estudo do ser, a evolução do ser, do pensamento, das ideias, eu não estou falando de sociologia, certo? Estou falando de filosofia. Então, quando você pega lá Sartre, quando você pega Nietzsche, quando você pega Rousseau, Schopenhauer, você pega os grandes, Kant, por exemplo, quer ver? Olha só que coisa linda, né? Essa é boa, tá? Eu acho que para ganhar um tempo aqui eu vou brincar com vocês. Kant, ele criou imperativo categórico e isso mexeu muito comigo. Porque olha só, eu falei de Deus, a gente fala de sociedade, de polícia, de lei, etc. E eu sempre falei de caráter. Leal, não é isso? Sim. De puxar.
Então vamos lá, quando você vai roubar, por exemplo, vou roubar essa taça aqui. Essa taça é do Silvino. Aí você deixa de roubar. Você vai deixar de roubar por quê, doutor Glauber? Por que você deixaria de roubar? Olha que incrível que esse cara pensou quando ele disse o imperativo categórico, ou seja, toda a sociedade, dentro do seu ser, deveria agir dessa forma. Era moral? É da moral. Nós estamos falando da moral. Moral. Porque, né, moral é que vai levar. Isso. É a moral que leva você, que vai ser um grande advogado, um nome, que você não vai ser corrupível, você não vai ser bandido, você não vai se aliar à fila da puta, e que você, o seu nome, o seu estudo, a sua escada, isso tem um peso, e é isso que você vai carregar. Você pode até passar fome, mas depois você dá a volta por cima, na lealdade. Então, cara, tudo começa na moral, Kant. Então, ele explica o seguinte: se eu não roubar isso aqui, doutor Glauber, porque eu tenho medo de ser preso, isso não é moral. Não é moral. Se eu deixar de roubar isso aqui, porque é pecado, ou seja, vão trabalhar de teologia, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, vão trabalhar todas as teorias, né, do céu, né, que eu achei muito legal, que a religião buscou isso. Você sabe que buscou de Sócrates, na né? época que a igreja estava no centro. Ideia, a igreja está no centro, não, há muito tempo. Santo Agostinho buscou a trindade no céu. Colocando a igreja no centro do universo. Platão tudo era polis, não é? A igreja é o céu. É o céu. E que Nietzsche odeia, porque ele fala o seguinte: se tudo está lá, como é que você vai fazer aqui? Então você tem que fazer aqui. Então tudo está aqui, né? Então essa questão do Kant, e é interessantíssimo para a carreira do advogado entender isso, a questão da moral. Eu não vou roubar isso aqui porque eu não gostaria que não fizesse comigo. Justamente. Não é porque eu vou ser preso, não é porque Deus vai castigar, não é por nada disso. Então, cara, olha como é interessante você entender um pouco de filosofia para você advogar, para você ser um bom profissional. Quando você fala da moral, você fala também, envolve a honra. E é por isso que eu gosto muito do princípio da Sicília, da máfia italiana, justamente por ser um homem de honra. Você entende isso também? Assim? Deixa eu te falar. Como exemplo, deixa eu te falar. Eu tive que assistir aquele filme do Pablo Escobar. E aí, toda vez que ele matava, ele fazia o nome do pai. Aí um dia eu advoguei para um cara que matava muito. Homicídio mata, né? Então eu advoguei e aí eu fiz essa pergunta para ele assim: por que o Pablo fazia o nome do pai quando matava? Ele falou que tem gente ruim, que Deus manda gente aqui pra matar. Eu ri demais, o cara era nordestino. Entendi. Aí eu falei, isso é questão de honra, igual que você acabou de falar. Então, a moral, né? Na verdade, a moral te leva pra ética. E a ética, cada um constrói a sua. Justamente. Então, o Nietzsche falava muito bem de o mundo é dos reativos, não dos criativos. Os criativos não preocupam de sacanear ninguém. O criativo é Leonardo da Vinci, é você. Os caras que criam. O reativo é aquele corcunda, aquele síndio, aquele filho da puta que fica ali toda hora ali, os políticos. Não todos, né? Porque eu sempre você tem que colocar aqui, mas a maioria. Então, o mundo é dos reativos, ou seja, que pega o que os ativos fazem e fica ali sacaneando. Então, a sociedade só não é mais justa por isso, doutor. Só por isso. Agora, você tem que espelhar o que você quer. Então, quando você cria a concepção, de novo, a base do que é a moral, você vai entender o que é ética e qual é a ética dos outros. Se você não entender o que é a ética do bandido, a ética do judiciário, a ética da política e tem inteligência emocional, meu amigo, a palavra que vai acabar assim, network pra mim é pá, segundo. Inteligência emocional. O cara não tem inteligência emocional não chega a lugar nenhum. Você tem que aprender a engolir sapo, você tem que aprender a mexer com gente, você tem que aprender a lidar na hora certa, aí sim. O equilíbrio, né? A minha ex-sogra, que eu, por incrível que pareça, na minha separação, eu acho que deve ser a primeira no Brasil que eu disse, assino se ela continuar minha sogra. Ela é minha sogra até hoje. E ela me ensinou um negócio fantástico, e vou dizer, que eu falei ali na sala anteriormente contigo, que eu peguei todos os meus inimigos para vaidade. Então, vou dizer o seguinte, quem quer pegar passarinho não fala show. Sabe o que é inteligência emocional? Tem o cara, quando o juiz chega com ele e manda ele pá, naquele lugar, acabou, ele tá fudido. O Quaresma já tomou ferro pra caralho por isso, foi processado. Você tem que aprender isso. Aí depois você vai tranquilo, sabe por quê? O seu objetivo... é o cliente. É o cliente. Então, você não pode estragar... Seu ego pode estar ferido. Você não pode estragar o futuro de ninguém pela sua vaidade. Isso é coisa de otário. Eu também sou assim. E outra coisa, você vai perder dinheiro. Vai. E é ruim. Então, depois você toma um vinho e fala, xingou? Beleza, vai com Deus. Amanhã você vai ver esse cara pedindo desculpa, vendo você como um grande homem, porque o respeito é fundamental. Estamos quase chegando aqui no final da nossa live para manter o padrão do Podpaiva. Uma hora você vê, passa voando. É tanto conhecimento, gente. O mindset desse cara é tão acelerado. Você desculpa. Que não dá pra gente conversar. Tem que marcar depois o próximo, quando a gente chegou mais tempo. Mas deixa eu te contar um negócio de Deus, não esquece isso aí. Então vai lá. Mas eu vou deixar você encerrar, né? Vou deixar a palavra mas olha só essa aqui. Pra falar um pouquinho de Deus. Sério?
Teve até umas perguntinhas aqui também. Ó. Eu acredito, eu gosto muito de contar essa história, Gal, sabe por quê? Ela vai valer para todos aqui que estão nos assistindo, que um dia poder assistir esse podcast para dizer o seguinte: eu sou a prova viva e posso te contar isso. Então, cara, quando você tem um grande sonho, Fazer o seguinte, proposta, o pessoal que tá cedo- no Instagram, corre lá pro YouTube, que nós vamos continuar aqui no YouTube, bora. mas eu também tenho uma reunião. Não, tá? certo. Mas só pra Só pra finalizar. matar. Então, um dia eu trabalhava no mato, eu vi os aviões passando, olha que história linda. E eu falando, o que que eles comem, o que que eles bebem, o que que é aquilo? Eu Sem morava entender, 30 né? quilômetros. Não, para entender, não. Era Não, tão sem entender o que distante. tava acontecendo, a Eu morava realidade, no você não sabia o mato. que era aquilo. Porra, eu morava meu colchão era de capim, era palhoça, mexia carvoaria com madeira, Aham. entendeu? Era muito simples. Eu falo que a derradeira coisa que o ser humano tem que mexer aquilo. E era muito sofrimento, né? Muito trabalho. E eu via tudo aquilo. E de repente passava a ver o que é. Gente, eu não sabia nem o que é carro direito. Não ia na cidade, eu ficava no mato. Rapaz, eu vim pra cá. Ou seja, depois a gente conta essa história, foi muita Certo. luta. E um dia eu ganhei um prêmio. E fui andar de avião a primeira vez. E eu fui pra São Paulo. E olha que incrível. Eu fiquei olhando pra baixo. Falei, agora eu sei o que eles comem, o que eles bebem. Olha que coisa interessante. Aí eu puxei uma revista. E tinha um avião. O avião abria as asas assim. E eu virei pro cara que ganhou no segundo lugar, eu ganhei o primeiro lugar de vendas, que eu fui trabalhar em vendas enquanto eu estudava. E eu falei, um dia eu vou comprar um avião desse. Ele falou assim, você é louco? Vai comprar o quê? Você tem dinheiro para comprar o almoço lá em São Paulo? Você vai comprar esse avião? Bom, imagina o seguinte. Já era o circo, que abre porta pra Calma, cima. não, presta atenção, vamos lá, presta tô atenção, ansioso, cara. Vai. Aí, aquele menininho, eu consegui prosperar, eu fui trabalhando no direito e fazendo com que o direito me virasse, né, cada vez trabalhando no direito, trabalhando em outras empresas e no direito. E sempre convergindo aquilo, não importa o que eu estou fazendo, eu estou estudando. Aham. E toda a grana eu investindo no estudo e tal, e também na prática, não é só teoria, tem que ter prática também. Eu acho que teoria sem prática é navegar no escuro. Tem que aprender essa aí também, tá? Tem que ter prática. Mas, cara, eu consegui vencer. Eu ganhei uma grana violenta. E eu tô um sócio chato pra caramba. Ele falou, vamos comprar um avião, senão você vai morrer indo lá pra roça. Eu fui lá e comprei todas as fazendas, que era onde eu trabalhava, e minha família trabalhava. E aí, eu comprei um avião. Ele me insistiu, eu comprei, eu era pão duro, ele fez eu comprar. E eu fui no avião, que é o Cirrus. Esse Cirrus. Eu admiro demais. Aí, veja bem, o Cirrus abre a porta assim. Pra cima, igual asa de gaivota. Aí eu falei com o piloto Herbert, falei, pô, você podia ficar 30 minutos rodando aqui? Por quê, doutor? Eu falei, não, porque agora eu quero ver aquele menininho. Cara, aquilo me deu uma força, nem pelo avião. Não. A força de dizer assim, cara, eu consegui, eu era aquele menino, agora eu tô aqui em cima, no meu avião, com o meu piloto, comprei aquelas A terras. visão é diferente, né? Mas Lá do posto. você quer assustar agora? Fomos para uma audiência da Vale, eu advoguei naquele caso seríssimo que teve no Norte de Minas, o caso da Vale lá. E eu fui para São João do Paraíso e tive que fazer 2 pousos, porque tinha um animal na pista e acabei queimando gasolina demais. E chegamos em Montes Claros sem gasolina praticamente. Assim, para mim foi um susto, mas o avião tem paraquedas e mesmo assim eu fui com susto. Mas É posamos. o mais seguro do mundo, né? Posamos direitinho e tal. Aí eu falei, cara, vou ficar aqui hoje? Aí eu não tomo uísque. E esse dia eu fui para uma boate que tinha lá ao lado do aeroporto, que você deve conhecer muito, a Blue, azul. Aí metia a cara no uísque. No outro dia, eu sempre vou do lado do piloto. Eu fui atrás. Tava uma ressaca. Aí eu puxei a revista. Papa Tango, Papa Serra Alfa. Era o avião. Ó, pra você ver. Olha Deus. Meu amigo, isso foi quando a TAM tava importando o avião. Ela tirou a foto e colocou. Eu tinha esquecido. E essa revista tava atrás. Aí eu falei, cara, esse é o avião da TAM. Ele é. Eu comprei o avião que eu falei que ia comprar, que eu não tinha nem dinheiro. Você é criança. Não, eu não tinha nem dinheiro, nem pra almoçar, meu irmão. Eu falei que ia comprar esse avião. E isso aconteceu no laboratório. Cara, eu cheguei a ter 10 mil funcionários do Globo. Eu mexi com laboratório, eu mexi com seguradora, fui 15 anos presidente de seguradora, mexi com agronegócio, na área de startup, tudo que você imaginar que Deus me abençoou, tudo foi graças ao Sinal estudo. de Deus, né? Foi estudo, acreditar em Deus, persistir, foda-se pra me chamar de louco. Eu sou gênio porque eu entrego resultado, então louco é para os outros lá. Então, o que a gente tem que deixar vai acontecer, sonhe alto, porque aconteceu comigo. Olha que incrível, eu comprei o avião que eu vi, que eu falei. Então, os meus meninos, eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu falo com eles assim, e eles repetem, cuidado com o que você fala. Sabe por quê? Porque o universo escuta o que você Conspira fala. também, né? Então, cuidado, fale coisa boa, comece a sonhar alto, não fale mal de ninguém, tá? Boa. Porque sabe por quê? Volta tudo, porque o universo tem uma lei chamada, ele vibra a lei do retorno.
O universo vibra. Então eu sempre falei, eu vou vencer, eu quero isso. Eu falei, pô, eu andava de ônibus, falava, vou morar no Belvedere. Eu comprei um apartamento em frente do BH Show, o melhor apartamento do Belvedere que eu comprei. Meus filhos moram hoje, separei, estão lá, tô até morando do lado. Mas eu ia ali, cara, de ônibus pra falar que eu ia morar lá. Tá certo. Então, meu amigo, você tá estudando, olha no Corre avião, atrás. olha seu carro. Inspira aqui Eu faço isso. inspira aqui no carro do Glauber, Eu faço isso. Eu tô fazendo isso aí, Porsche ficar olhando, dele. né? Isso é sensacional, cara. Isso é do bem. É isso aí. Aqui, ó, a Júlia Souza perguntou qual foi a maior dificuldade que você teve no início da sua carreira. Dificuldade, assim, no início ali, o que você teve dificuldade? As pessoas hoje em dia, eles têm muita mania de falar isso, Glauber, tô com muita dificuldade. Qual foi a dificuldade que você teve e conseguiu superar? Mandar todo mundo pro inferno que não acreditava em mim. É, né? É a falta de confiança. Filhos da putas, todos querem te derrubar, é a âncora. Então elimina essas pessoas. Anda com quem quer o seu bem. Elimina. Anda sozinho com você mesmo. Você reflete as 5 pessoas que você anda, né? Perfeita. Ó, você pare de colocar andar. pra baixo, Pare sai de fora. andar com quem fala mal dos outros, quem fala mal de você. Pare de andar com o nego pessimista. Cara, eu não ando pessimista. Tá certo. Sabe que eu gosto de você? Porque você é otimista, você é do positivo, você quer o bem das pessoas. Eu estou fora de quem é negativo. Então, você eliminar isso é muito difícil, sabe por quê? Às vezes só as pessoas que você acostumou estar ali e tal. Colocando pra baixo. Então é o seguinte, quando você tem o propósito e para ser disruptivo, você tem que olhar no espelho e falar o seguinte, vai doer. Mas vou eliminar todo mundo que é pessimista na minha vida, principalmente quem fala mal de mim. Tá certo. O cara que fala mal de mim, ele fala mal dos outros, fala mal dos outros, vai falar mal de mim. Então tira, elimina. Outra coisa que Respondi? excelente. A Cris Carvalho perguntou o que você acha da PL da censura. Só de forma resumida mesmo, né? Cara, vamos lá. Vamos voltar a Zaffaroni? Vamos lá. Nós estamos falando de direito penal, não sei se ela é penalista, advogado ou estudante. Lamentavelmente, a gente tem que ser, nós advogados, bacharéis, eu acho que o brasileiro, ele tem que ser um ativista da Constituição. Quando você fala de PL e vê as atrocidades que esse legislativo está fazendo, você pergunta para mim, o que eu vou fazer? Só nos resta uma coisa, não desistir jamais da nossa Constituição. Jamais. Sabe por quê? Porque nós somos o Estado Democrático de Direito, a nossa nação é maravilhosa, nós somos o país mais rico do mundo em minério, em alimento. Toda a gente é o melhor do mundo. Então a gente não pode deixar. A gente tem que ser ativista da legalidade, da coisa boa e respeitar os princípios constitucionais. A base. Antigamente, gente, a primeira coisa da Constituição, princípios e garantias fundamentais, estava lá no final. Cara, nós estamos no início. A nossa Constituição é maravilhosa. Quem está deturpando a nossa Constituição é o Legislativo e o Judiciário. Cabe a gente, guerreiro, para que tem stand de advogado. E vamos lutar pelo... Wolf e Érico, luta pelo direito, não desista. Boa. Agora a Flávia... PL é isso, para mim é isso. Flávia Lins, o que você acha do regime das penitenciárias federais? Você já teve experiência aí do regime ser diferenciado? O que você acha? Dessa questão, principalmente, de visitas, de parlatório, de um regime do federal. Vamos lá, a sua pergunta, data máxima vênia, é colega? Colega, deve ser colega Flávia, né? Flávia, sobre o regime das penitenciárias Flávia, federais. data máxima vênia. Eu queria muito ser um intelectual aqui agora, ou talvez um poeta, para responder para você. Mas eu responderia assim, da seguinte forma. Você dentro do inferno, você escolher se está na porta, se você está na cozinha, é um inferno. O sistema penitenciário brasileiro, como dizia Raul Zaffaroni, é uma desgraça, sabe por quê? É uma deficiência política social, onde as mazelas estão lá. E cada vez o legislativo quer tipificar, buscar mais ações típicas para quê? Para dar resposta da sociedade de querer ser alguém e não sabe o que ressocializar, não sabe o que quer tratar bem alguém. O princípio da pena, vai me desculpar, minha amiga, foi pro saco. Tá certo. Então, para mim, é muito difícil falar desse tema, porque, vamos lá, o direito é dever ser, criminologia é ciência, vamos lá, políticas criminais, vamos lá. Como é que eu aplico políticas criminais que o Brasil não tem ciência criminal? Começa por aí. Então o Legislativo, por isso que eu falo, luta pela Constituição, está na Constituição, devemos cobrar do Legislativo a luta pela ciência. Como que vai ressocializar alguém que não foi socializado? É mais óbvio. Eu já acabei de falar, você está na boca do inferno. Qual faz a diferença? Você está na frente ou está atrás? Tem diferença nenhuma. Meu amigo, infelizmente, nós estamos no estado de polícia. Nós temos que tomar cuidado para não cair na mão dela. Infelizmente, tá? Agora, para finalizar nosso Podpah, vou daquele jeito que eu gosto, uma frase sua para motivacionar as pessoas, para dar um up, tá? Para comer nossa pizza daqui a pouco da pizzaria Nápoles, que é a melhor que tem. Agradecer o Fabiano aí, ó. Inclusive chegou, na hora que eu sinto o cheiro, eu fico doido aqui, ó. Daqui a pouco eu vou fazer um stories lá filmando qual que é o sabor, tá? Muito obrigado, Fabiano. Ao cheiro.
Então, pra finalizar, tá com você a palavra. Do jeito que você gosta. Nunca perca a fé em Deus. Procure a fé em você. Não desista dos seus sonhos, jamais. Não deixe ninguém estragar seus sonhos. Não fique à deriva, porque não vai adiantar nada vento se você não sabe para onde você está indo. Então, como eu vou finalizar pela frase de Rousseau, você não é gato. Não é gato, você vai ser o que você quiser. Juiz, você vai ser desembargador, bom advogado, você vai ser um puta profissional buscando ética, compromisso, acordando cedo para realizar seu sonho. Busque, não desista. E vou finalizar. Resiliência, que a gente não bateu muito, eu vou falar. Seja resiliente. Resiliência na física é mudar uma substância, uma massa, ela muda a forma e volta o estado qual antes. Resiliência que eu tô falando é modifique, sofra, que corte um monte de coisa em você, mas que você volta diferente, volte forte e busque a escada da lealdade, da moralidade e do lado certo que você vai chegar lá. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Terça-feira que vem, tamo junto. Pô de Paiva, muito obrigado. Valeu, galera. Até mais. Beijo pra todo mundo. Valeu.